Muito bem, meus irmãos, estamos aqui em mais uma EBD para poder estudar a palavra do Senhor, no nosso caso, conforme esboçado na Confissão de Fé de Westminster. Nós estamos estudando sequencialmente a Confissão de Fé de Westminster, que é um padrão doutrinário interpretativo da Bíblia e que é um padrão doutrinário das igrejas presbiterianas ao redor do globo, e não é diferente para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós vamos estudar hoje o capítulo 3, que é um capítulo que não é de simples interpretação, é um capítulo complexo, porém nós entendemos que é um capítulo verdadeiro, fala sobre os decretos de Deus. Por isso, gostaria de ter a sua atenção para que você possa compreender o que nós entendemos ser a verdade interpretativa da palavra do Senhor Deus. Diz assim a seção de número 1. Dos eternos decretos de Deus, desde toda a eternidade e pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. É esse o texto da seção de número 1, do capítulo 3 da Confissão de Fé de Westminster. O que nós acabamos de ler? Nós lemos e entendemos que tudo que acontece no mundo, até mesmo as coisas ruins, não escapam do controle do Senhor Deus. E sendo até mais profundo, está dentro do decreto eterno do Senhor Deus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como a própria Bíblia diz, nenhuma folha, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça, nenhum pássaro cai na floresta, sem que o Senhor assim determine. E por mais que as coisas ruins não venham no sentido de que Deus é o autor do pecado, como a própria confissão de fé nos coloca, mas nós não podemos isentar Deus das ações que acontecem sobre a face da terra, como se fosse somente o homem e Deus não tivesse nada a ver com isso. É, como eu disse, muito complexo, mas o Senhor mesmo, de forma repetida, fala na Bíblia que levantou nações ímpias. Fala, por exemplo, sobre Ciro, que fez o decreto do retorno do povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, e ele fez o decreto para que o povo de Israel pudesse voltar para Jerusalém, para Judá. E então, ali o próprio Senhor Deus diz que Ciro é servo dele. Como nós estudamos nos cultos à noite, o próprio Senhor disse para Abacuque que levantaria os caldeus para trazer uma punição aos judeus. E esta punição que viria por parte dos caldeus seria uma punição destrutiva. Sendo assim, Deus mesmo vai falar que ele traria sobre os caldeus uma punição pelo fato deles cometerem torpeza e cometerem até as torpezas que haveriam de cometer contra os judeus. E ainda assim, o texto bíblico é claro quando diz que Deus é que levantaria os caldeus para abater os judeus. Como equacionar essa dupla realidade? Sendo Deus que governa todas as coisas e que levanta povos ímpios para cumprir os seus propósitos eternos, e equacionar a realidade de que não é o Senhor Deus culpado, ou não é o Senhor Deus o autor do pecado. Até parece uma contradição de termos, mas não é uma contradição, é um paradoxo.
é a soberania divina e a responsabilidade humana, que parece que estão distintas e que são distintas, mas no final das contas caminham juntas. E por mais que seja para a nossa mente, e realmente o é, um grande desafio equacionar essas duas realidades, mas é assim que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E se nós fôssemos pensar somente pela lógica, sem usar a Bíblia, sem usar os textos bíblicos, se nós fôssemos usar a lógica com um pouco de conhecimento bíblico que nós temos, nós chegaremos a essa mesma conclusão. Porque imagine a seguinte situação: Deus poderia fazer o homem sem a possibilidade de pecar? Sim, ele poderia criar o homem sem a possibilidade de pecar. Mas Deus, ele criou o homem com a possibilidade de pecar, e não só com a possibilidade de pecar, sabendo que o homem haveria de pecar, e sabendo que todas as mazelas aconteceriam à humanidade. Então, por uma ilação, por uma reflexão lógica, nós chegamos à seguinte conclusão: Deus, ele governa todas as coisas, e se ele quisesse que fosse diferente, ele poderia ter feito diferente. Mas é algo inescrutável, ninguém pode conhecer a mente do Senhor, nem exatamente as razões que levaram o Senhor Deus a agir da forma como agiu, ainda que nós tenhamos algumas respostas, mas não na amplitude, ainda que nós não venhamos saber em detalhes, nós temos o conhecimento dado pelo próprio Senhor Deus de como ele age. Mas, volto a salientar, Deus não é o autor do pecado, o homem é responsável pelo pecado dele. Mas pelo fato do homem ser responsável pelo pecado, e Deus ser aquele que governa todas as coisas, o texto de Westminster diz que a vontade da criatura não é violentada por Deus, ou seja, Deus colocou uma vontade no ser humano que é contrária à vontade dele. Não, pelo contrário, a vontade do ser humano é que leva o homem a pecar. E a continuidade do texto de Westminster diz: nem é tirada a liberdade, ou seja, não é tirada a liberdade para que ele haja daquela forma, como se ele fosse um robô programado e fizesse exatamente o que Deus deseja. E o texto continua: ou a contingência das causas secundárias. Isso quer dizer que existem aspectos contingenciais das causas secundárias, e a causa primária é o decreto de Deus, mas as causas secundárias, elas não são retiradas. Então, se alguém dirigir embriagado e ele bater o carro, então ele é responsável por aquela situação, ou até qualquer imperícia, quer seja por não saber dirigir direito, por descumprir uma regra, ou até mesmo por não cuidar do carro, fazendo a revisão necessária. Então, Deus que governa todas as coisas, ninguém morre antes do tempo, mas as causas secundárias, como essas que eu disse, as formas errôneas de se tratar a direção, o volante de um carro, que levou a colisão e até mesmo a morte de alguém, ou até mesmo o fato da outra pessoa ter se dirigido com outro carro em nossa direção. Então essas são as causas secundárias que não são anuladas por causa da causa primária. Então o Senhor previamente estabeleceu todas as coisas, e nós precisamos então entender que, por mais que seja difícil, mas é a realidade bíblica. E alguém disse algo mais ou menos assim: se Deus já sabe todas as coisas, para que orar? E o interessante é que a resposta a essa pergunta é exatamente a resposta que faz com que nós venhamos orar. Se Deus não soubesse todas as coisas e se não tivesse o governo de todas as coisas, a pergunta é: para que orar? Se ele não consegue governar todas as coisas.
Mas nós oramos porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe antes mesmo daquilo que nós desejamos, Ele é poderoso para governar todas as coisas, e Ele governa terra, céus e mar. E se Ele quisesse, por exemplo, antes mesmo de eu pecar, se Ele quisesse me fulminar para que eu não pecasse, Ele poderia fazer isso. Então Ele governa tudo, Ele governa tudo, Ele é Deus e nós somos seres humanos. A seção de número 2 do capítulo 3 diz: ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis. Então é como na figura lá do filme dos Vingadores, né? Que um personagem, ele faz uma leitura de todas as possibilidades futuras, de todas as ações que levariam a possibilidades futuras. E ele faz uma leitura sobre todas essas contingências possíveis, todas essas realidades imagináveis, e ele diz que há uma realidade que o final seria diferenciado. Então, o texto de Westminster fala sobre essas circunstâncias imagináveis, e ainda que Deus saiba tudo, se eu pegar aquele caminho, aonde eu vou parar, se eu pegar aquele outro, aonde eu vou parar, por mais que Deus conheça todas as coisas, até mesmo as circunstâncias imagináveis, Ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. Então não é porque Deus viu de antemão o caminho que eu iria tomar, que Ele então preordenou, estabeleceu e decretou com base no conhecimento prévio. Não é uma presciência no sentido de que Ele conhece antecipadamente e é por isso que Ele decreta. Não, o decreto dele é antes mesmo do conhecimento. Não que aconteça no espaço de tempo antes do conhecimento, porque Ele é eterno e todas essas coisas estão no Senhor, e o Senhor não está preso no tempo e no espaço. Mas é no sentido de que na ação do Senhor Deus, Ele age não porque Ele sabe o que vai acontecer, mas Ele age segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o próprio desígnio do seu coração, que é santo e perfeito. A seção de número 3 diz: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Então o Senhor Deus poderia fazer os anjos como santos sem a possibilidade de pecar, e os homens santos sem a possibilidade de pecar, e assim não haver pecado no mundo. Mas pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua própria glória, Ele resolveu salvar alguns homens, e Ele resolveu guardar alguns anjos para que esses não caíssem. E assim, outros, eles são preordenados tanto para a morte eterna, dentro da parte dos anjos, que é o inferno, e também os homens ímpios não regenerados. A seção de número 4 diz: esses homens e esses anjos, assim predestinados e preordenados, quanto aos primeiros eles foram predestinados, e quanto aos segundos preordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. E então o Senhor é aquele que conhece as suas ovelhas, Ele chama pelo nome, e aquelas ovelhas que o Senhor Deus deu ao Senhor Jesus, elas jamais serão arrebatadas do aprisco, jamais serão arrebatadas da mão do Senhor Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. As ovelhas conhecem a voz do pastor e seguem o pastor. E então o Senhor Jesus tem os seus, sempre teve e sempre terá, mas no tempo e no espaço há uma luta própria nossa contra o pecado, mas essa luta sempre será uma consequência da libertação de Cristo na cruz pelos seus. Por aqueles que o Senhor Jesus morreu, esses sempre alcançarão a vida eterna, porque a garantia da vida eterna sempre será o Senhor
e não as nossas obras, ainda que as nossas obras confirmem a salvação do Senhor. Mas elas não são a razão da nossa salvação, mas as causas secundárias da nossa salvação em Cristo Jesus, sendo a causa primária a morte do Senhor na cruz e a regeneração do nosso coração. Por fim, a seção de número 5 diz: segundo o seu eterno e imutável propósito e segundo o santo conselho e beneplácito de sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Então a causa, a condição da salvação não é o ser humano, não é o que Deus previu que haveria naquele ser humano, mas simplesmente a sua vontade, o seu querer. E há vários textos que falam sobre isso. Efésios capítulo 1 fala sobre isso, que nós fomos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 30 diz: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 9, se você tiver alguma dúvida, leia Romanos capítulo 9, do versículo 11 ao versículo de número 16, e você vai ver que não foi simplesmente porque Deus olhou para Jacó e disse: Jacó, eu conheço como você vai ser, o que você vai fazer, e por isso eu lhe escolho. Não, antes mesmo dos gêmeos estarem fora do útero materno, antes mesmo deles estarem nascidos, e eles não haviam, portanto, praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então já havia sido dito que o mais velho será servo do mais moço. E então nós temos vários outros textos que reforçam esta ideia, e eu gostaria que você lesse, portanto, Romanos capítulo 9. A Confissão de Fé de Westminster tem mais duas sessões, e na verdade mais 3 sessões, mas nós vamos parar por aqui. É muita informação, depois nós podemos retornar, continuando nessa sessão, e gostaria que o estudo sobre esse tema fosse feito por sua pessoa com muita piedade, porque nós não nos orgulhamos no aspecto de sermos e de nos considerarmos como salvos. Pelo contrário, aqueles que são salvos reconhecem a indignidade, reconhecem que não há nada neles para que Deus olhasse para eles a fim de que eles fossem salvos. O entendimento de que é por pura graça é um entendimento de que realmente e somente é por pura graça. Então, não podemos perscrutar essa santa e magnífica doutrina com orgulho no coração. Nós precisamos, com muita piedade, ler os textos bíblicos, refletir sobre o aspecto da soberania do Senhor Deus, porque não há meio termo. Ou Deus governa todas as coisas, ou Ele é soberano sobre todas as coisas, ou Ele não é. Então, por mais que seja difícil equacionar toda a situação que existe no mundo, e Deus não é o autor do pecado, e o homem é responsável pelos erros, mas ainda assim, se Deus quisesse, nada disso existiria. Se Deus quisesse, nem mesmo nós existiríamos. Mas se Ele resolveu e preordenou para que todas as coisas acontecessem da forma como acontecem, é porque Ele é soberano e porque Ele governa a terra, céus e mar. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e que nós venhamos entender que esse soberano Deus
Ele é justo, mas Ele também é misericordioso e gracioso. E ao invés de olharmos e focarmos na rejeição de Esaú, que nós venhamos focar e olhar no grande amor misericordioso desse Deus, que disse que escolheu e resolveu amar Jacó. Que nós venhamos olhar para o amor de Deus, para a misericórdia de Deus, e que nós venhamos entender que esse Deus Todo-Poderoso resolveu nos amar quando nenhum de nós merecíamos o seu amor. Portanto, que Deus nos abençoe e que Ele nos leve a um crescimento da palavra dEle para a glória do nome do Senhor. Vamos orar e assim nós vamos findar esse período de EBD. Oremos. Gracioso Deus, magnífico Pai, sapientíssimo Senhor. O que falamos com base na palavra do Senhor e com base naquilo que nos foi revelado. Mas sabemos, ó Deus, que o finito jamais conseguirá abarcar e entender o Senhor que é infinito. O Senhor que é magnífico, grandioso, perfeito, santo e justíssimo. O Senhor olha para as nossas vidas, contempla as nossas mazelas, contempla os nossos labores e nos socorre segundo a graça do Senhor. Que esta graça se estenda sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. E que venhamos nos aproximar do Senhor sempre entendendo a soberania do Senhor, humilhados debaixo da potente mão do Senhor, para que possamos pelo Senhor ser preservados. Porque não há nada em nós, não há qualquer coisa em nós que nos leve a sermos aceitos pelo Senhor. A única coisa que há em nós que nos leva a sermos aceitos pelo Senhor é a obra de Cristo Jesus em nós. E isso não é inerente a nós, vem do Senhor. Assim como a fé é um dom do Senhor. Ninguém tem a salvação por meio de obras, para que ninguém se glorie. Portanto, ó Deus, que venhamos amar e temer ao Senhor, o Deus Santo, o Deus das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos faça profundos no conhecimento da Tua Palavra, para que humildemente venhamos reverenciar a santidade do Senhor. É assim que nós oramos, sabedores de que tudo o que fazemos é com base nos méritos de Cristo, o nosso comum e suficiente Salvador. E é no nome dele que oramos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. E gostaríamos de reafirmar que hoje, dia 21 de junho, nós retornamos os cultos presenciais. Assim, você poderá vir às 19 horas aqui na igreja, cultuar ao Senhor, sabendo que é necessário uma inscrição prévia, porque nós precisamos respeitar o decreto que diz que nós temos que contemplar 30% da nossa capacidade, tendo o distanciamento necessário para a não propagação do vírus no nosso salão de culto. Sendo assim, você precisa entrar em contato conosco para chegar na igreja e ter todo o ambiente saudável para você. E gostaríamos de dizer, portanto, que a partir desse domingo, nós estaremos sempre nos reunindo presencialmente, resguardando todos os cuidados sanitários necessários para um ambiente saudável de culto. Deus abençoe, e se você não fizer parte do grupo de risco, nós incentivamos vocês a participar dos nossos cultos. Deus abençoe. Qualquer coisa você pode entrar em contato no telefone da igreja em horário comercial, que é o 3213-2775, e então você poderá marcar qualquer acompanhamento espiritual que você achar que precisa, tá bom? Deus abençoe a todos e até semana que vem, com a graça do Senhor. Um grande abraço.